Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Tatersal de hoje viaja pelo universo de um zebuíno que está no coração do brasileiro, o Nelore. A história da raça Nelore no Brasil começa 1000 anos antes da era cristã, quando os arianos levaram os animais para o continente indiano. E hoje está presente em todo o país. A trajetória que transformou o Nelore numa paixão nacional começa na metade do século XIX, quando os primeiros zebuínos vindos da Índia desembarcaram em solo brasileiro. Em 1868, um navio da Inglaterra ancorou em Salvador, com um casal de animais da raça a bordo. 10 anos depois, em busca de animais exóticos para trazer ao Brasil, Manuel Lembrugger teve contato com a raça Ungole durante uma visita ao zoológico de Hamburgo, na Alemanha. E de lá promoveu a importação de um casal de animais da raça, em outubro de 1878. A raça Nelore foi então criando força em todo o território nacional, primeiro no Rio de Janeiro e em seguida São Paulo e Minas Gerais. Em 1938, com a criação do registro genealógico, começaram a ser definidas as características raciais do Nelore. Atualmente, estima-se que o Brasil possui um rebanho com pelo menos 200 milhões de bovinos de corte e leite criados a pasto, dos quais 80% do gado de corte é Nelore ou anelorado, o que equivale a pelo menos 100 milhões de cabeças. Com temperamento ativo e dócil, a raça Nelore passou por um intenso melhoramento genético no Brasil, sendo direcionada quase que exclusivamente à produção de carne, embora a origem da raça tenha sido utilizada para a pecuária leiteira. A raça pode ser dividida em animais que apresentam chifres e mocho, com boas características de performance produtiva e reprodutiva. O Nelore se adaptou muito bem às condições tropicais do Brasil. A carne da raça tem conquistado paladares mundo afora, pela qualidade, sabor e suculência. Exportada para mais de 146 países e cada vez mais aumenta essa demanda por consumidores. O Nelore brasileiro, além de ser considerado como um patrimônio legítimo nacional, como o carnaval, o futebol e a caipirinha, além do churrasco, é claro, pode ser considerado também como uma grande vitória da pecuária brasileira. E eu converso agora com o Victor Paulo Miranda, presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Olá, Victor, seja bem-vindo, é um prazer falar com você. Boa tarde, prazer é todo meu. Ô, Victor, a gente mostrou há pouquinho uma reportagem que mostra um pouco a raça aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os investimentos da raça aqui no país e as linhagens que também não param de crescer, não é isso? Com certeza. A raça Nelore tem crescido muito aqui no Brasil. Os investimentos em pesquisas, em melhoramento genético são muito alinhados com a direção que tem que ser dada nessa raça Nelore. Eu costumo dizer que a raça Nelore ela é um pouco comparativa com a Fórmula 1. Qualquer cochilo fica para trás. Então, o melhoramento genético da raça Nelore, ele tem alcançado índices e resultados maravilhosos. Nós estamos hoje produzindo carne de qualidade, touros melhoradores. Então, esses touros estão todo ano tem touros novos, tem linhagens novas, tem cruzamentos novos. Então, o pessoal tem que estar muito acompanhando essa questão do melhoramento genético, senão o rebanho com certeza fica para trás. Ô, Victor, quais são as novas tecnologias que vêm sendo adotadas dentro das propriedades para essa questão mesmo de melhoramento genético da raça? Além do crescimento grande da inseminação artificial, nós temos transferência de embriões também, nós temos ultrassom de carcaça, nós temos a genética aditiva que tem crescido muito, nós temos o PMGZ, que é um programa de melhoramento hoje da BCZ, que vem trazendo a rodada das vacas com esses touros que estão saindo agora, que são os touros melhoradores. Então, o investimento hoje no melhoramento genético, tanto do PMGZ
como também dos projetos SAPES hoje que tem pelo país. É uma coisa que realmente a pessoa tem que estar muito linkada, acompanhando, para o rebanho não poder ficar para trás, porque realmente hoje a tecnologia é de ponta e isso nada vai substituir. É verdade. Ô, Victor, por falar em genética, a evolução no Brasil, nesse sentido, tem despertado interesse de países como a Índia. Como está a exportação da genética do Nelore para os países? Pois é, a raça Nelore hoje, nós temos um circuito Nelore de qualidade, que é um abate técnico muito importante. Nós estamos hoje com mais de 40 abates técnicos, começando com menos de 10, né? Hoje nós temos já vários países do Mercosul que têm também feito, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia. Nós estamos já fazendo o circuito Nelore de qualidade, abate técnico desses países do Mercosul. E a exportação da genética brasileira, a raça Nelore veio da Índia e hoje nós estamos mandando de volta o Nelore melhorado. E trazendo também alguns animais também da Índia, é o caso do Nelore Beca, né? Tem trago o Nelore agora recente para poder fazer o refrescamento do sangue, isso é muito importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a consanguinidade, né? Nós temos hoje uma concentração de sangue muito grande em relação aos cruzamentos que já são feitos, então temos que estar sempre buscando linhagens novas, né? Fazer acasalamentos que não tenham grande quantidade de consanguinidade. Ô, Victor, além da genética, né, o Brasil tem responsabilidade de garantir a segurança alimentar no mundo, principalmente no fornecimento de proteína, o que coloca o Brasil em um patamar de destaque. Mercados como Estados Unidos e Europa estão na rota de comercialização do Nelore? Hoje nós já exportamos para mais de 100 mil países, né? Nós temos a proteína vermelha mais barata do mundo. Apesar do desânimo hoje no mercado interno, nós temos que ser profissional no que fazemos, fazer com qualidade, sempre buscar quantidade em qualidade para poder suprir a necessidade de proteína vermelha, não só da Europa, dos Estados Unidos, mas do mundo. O Brasil hoje é o celeiro do mundo. Ninguém tem capacidade de produção como nós temos, não só na carne vermelha, mas também nas outras culturas. Então, de cada 3 pratos de comida consumida no mundo hoje, o Brasil é responsável por 1 e brevemente será responsável por 2. Hoje o Brasil tem que ser realmente valorizado, o produtor rural, o pecuarista nacional hoje tem que ser muito valorizado pela importância que ele tem mundial, não só para o Brasil, para a Europa e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, está diminuindo a produção de proteína vermelha, dando uma destinação mais nobre para o milho, para a soja e comprando um pouco mais de carne. Singapura foi o último mercado aberto pelo Brasil para exportação. A China, apesar do desânimo da economia mundial, isso teve uma influência muito grande no preço da arroba do boi gordo aqui no Brasil, mas nós que somos pecuaristas, nós que temos uma raça maravilhosa na mão, como a raça Nelore, com potencial de produção enorme, temos que ser profissional, vai melhorar o mercado interno, vai melhorar o mercado externo e nós temos que produzir com qualidade. Presidente, no bloco anterior falamos sobre mercado, agora vamos falar sobre os desafios do setor. Alto custo e arroba estagnada ou até preço em queda. Como o produtor pode superar este momento do ciclo da pecuária? Bom, o produtor tem, antes de tudo, ser muito profissional e fazer as contas da porteira para dentro. Nós não podemos mandar no preço do mercado, mas não podemos otimizar os custos dentro da porteira para poder realmente se manter no mercado. Ô, Victor, você consegue enxergar em curto prazo uma retomada de preço da arroba? Com certeza, tivemos uma seca bem severa, abateram-se muitas fêmeas, as pessoas realmente vão ter falta de bezerro. Faltando bezerro, o boi gordo vai voltar a aumentar o preço, aumentando o preço do boi gordo, o pessoal vai voltar a reter fêmea, a necessidade de consumo de proteína vermelha é muito grande para exportação e também no mercado interno, então isso deve se normalizar nessa virada de ano já. Ô, Victor, e por falar nisso, né, o Nelore segue presente em diversos programas de melhoramento, inclusive de cruzamento industrial.
Com certeza. Hoje se fala muito em carne de Angus, carne de não sei o quê, mas o pessoal esquece de colocar na tarja embaixo 50% Nelore. O Nelore realmente é a base para se fazer o cruzamento industrial. Qualquer tipo de carne, qualquer tipo oferecida no mercado aí, tem 50% Nelore. E a gente tem acompanhado também nos remates, inclusive do canal Terra Viva, a evolução da raça Nelore. Peso a desmama, musculatura, carcaça, enfim, números expressivos. O Nelore, de fato, ganha um espaço de referência no mercado brasileiro, né? Não só brasileiro, mas internacional também. Hoje nós temos animais aí com 20 meses, com 22 arrobas, 0 dente. É isso que nós temos que produzir, em quantidade, com qualidade, para poder suprir a necessidade do mercado internacional. Ô, presidente, já mostramos aqui a história da raça, a evolução genética e as oportunidades de mercado. Agora vamos falar da associação. O senhor assumiu recentemente a presidência da associação e vai ficar à frente por 2 anos. Quais as expectativas para este mandato? Bom, primeiro continuar tudo que já estava sendo feito de bom e acelerar um pouco mais, aumentar o circuito Nelore de qualidade. Estamos modificando o regulamento das exposições para trazer o pequeno e o médio voltar para as pistas, voltar a ter pistas fortes. Vamos fazer agora esse Poinel em Uberaba, né, de 7 a 15 de outubro. Juntamente com esse Poinel vai ter Expo Leite, que a BCZ vai estar fazendo dentro do Parque Fernando Costa. Para nós vai ser um prazer enorme poder fazer esse Poinel juntamente com o pessoal do leite, com o pessoal do Guzerá e também do Brahma. Novidade mesmo, hein? E a sustentabilidade é um assunto que tem criado força no mundo. E ainda a pecuária é alvo de falsas informações, né? Como a associação tem trabalhado para essa questão, presidente? Infelizmente, por causa de 2%, 1%, 0,5%, uma minoria, a maioria que realmente... Hoje não tem nenhum país igual o Brasil que defende o meio ambiente, que tem mata ciliar, que tem reserva legal. Essa questão da Amazônia, estão detonando realmente a pecuária nacional com uma coisa que não tem nada a ver. Há muita desinformação. Hoje, se você pegar no planeta, nenhum país faz o que o Brasil faz. Ninguém tem a reserva legal que nós temos, ninguém protege o meio ambiente como nós protegemos. Hoje, o pecuarista tem que ser realmente premiado pelo serviço que ele presta ao meio ambiente. Não tem ninguém que faz o que a pecuária nacional faz pelo meio ambiente. É muita desinformação, então o pessoal precisa realmente se inteirar, se informar, para poder entender um pouco mais do que está acontecendo aqui no nosso Brasil. É verdade. Ô, Victor, de fato, a pecuária brasileira investe há anos em práticas sustentáveis, né? A genética é um exemplo, além de investimentos em programas como a ABC. Além da parceria com a questão ambiental, também é uma oportunidade de abrir mercados, né? Isso é uma obrigação, o bem-estar animal, o meio ambiente, a questão social, carteira assinada, casas para nossos trabalhadores de boa qualidade, ou seja, isso caminha junto com a necessidade de se produzir com qualidade para exportação. O produtor que não tiver responsabilidade social, fiscal, ambiental, ele está fora do mercado internacional. Isso é uma exigência, isso é uma coisa boa, não só para o Brasil, para todo o planeta, né? Então, assim, nós temos uma capacidade enorme de produzir com responsabilidade social, fiscal e também ambiental. Victor, estamos nos minutos finais do programa. Deixe um recado para os pecuaristas. Bom, gostaria de convidar todos os pecuaristas, todos os neloristas que venham fazer parte da CNB. A Associação de Criadores de Nelore do Brasil ela é muito importante, não só para o melhoramento genético, mas também para apoiar a causa de quem produz nesse país. Nós temos que sempre defender quem produz. O pessoal que realmente quer detonar a imagem do Brasil lá fora é uma minoria. Vamos nos juntar numa associação tão importante como a CNB, que está alinhada com a BCZ. Nós temos muita coisa boa para produzir e mostrar desse nosso país, que ele é gigante. Nós temos uma capacidade produtiva muito grande. Então, como é que você pode ajudar o pecuarista pequeno, médio e grande? Venha para a CNB, se associe na CNB, que nós temos muito...
Presidente, agradeço muito a participação do senhor, tivemos um problema técnico e um grande abraço e sucesso aí à frente da associação, tá bom? E agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o 30º leilão da Fazenda Santana, que foi realizado ontem em Rancharia, no interior de São Paulo. Foram ofertados 111 animais das raças Nelore e Brahman. O remate foi considerado um sucesso. O faturamento chegou a R$ 1.815.300. Este touro Nelore foi o animal arrematado pelo maior valor, R$ 28.500. Nos últimos 50 anos, a produção de alimentos no Brasil deu um salto gigantesco, resultado de muita pesquisa. Churrasco brasileiro. A carne é nossa, mas cada um tem um segredinho na hora de preparar. Carne é sal. Não adianta querer inventar outra coisa que não vai ficar boa. Não vai ficar saboroso. Hoje, boa parte da carne que comemos já pode ser chamada de carne baixo carbono, porque a Embrapa desenvolveu sistemas de integração onde é possível criar bois e plantar em uma mesma área. A carne produzida durante esse período num sistema de integração, além do bem-estar animal, a gente tem o fechamento de contas, né? Então, pode dizer assim, essa carne foi produzida ambientalmente correta porque o metano que foi emitido, a gente conseguiu neutralizar, sequestrando esse carbono no tronco da árvore. Hoje, com integração lavoura-pecuária no Cerrado, eu consigo manter minha área produzindo o ano todo. Eu tenho lavoura de soja numa primeira safra, numa segunda safra, milho já consorciado com braquiária e numa terceira safra, que na maioria das vezes o animal perdia peso na época da seca, era o conhecido boi sanfona. Hoje nós estamos terminando boi em plena seca. Quem mais no mundo consegue isso? Que eu saiba, até agora só nós. Girassol, feijão, soja, milho. A agricultura é forte nesta fazenda no Distrito Federal, mas quando o milho é colhido, olha quem chega. Vem. Ô Marco, mas tá seco demais para ser alimento do gado? É, mas o alimento seco também serve para ele. A água vai vir do coxo, né? Mas o que ele precisa de nutriente tá aqui nessa palhada que veio da cultura do milho, né? E de outras culturas que foram cultivadas aqui. Em 2022, o Brasil abateu cerca de 8 milhões de bois e produziu mais de 35 bilhões de litros de leite, resultado do processo de melhoramento da genética tanto para corte quanto para leite. Isso aí foi um boom de crescimento das indústrias produtoras de insumo que ajudaram demais a evoluir a pecuária brasileira. Nunca é demais lembrar que fazer pesquisa leva tempo. Há 24 anos, neste laboratório, começava um trabalho revolucionário para avaliar a saúde do solo. O estudo inédito no mundo, concluído em 2020, permitiu o lançamento da tecnologia de bioanálise, que é como se fosse o exame de sangue do solo. Nós desenvolvemos uma análise que permite ao agricultor saber se o solo onde ele está plantando a lavoura dele está saudável, está adoecendo, está doente ou está em recuperação. É como se fosse o exame de sangue do solo, né? Com base na atividade de duas enzimas que a gente encontra nos solos, a gente consegue passar essas informações para o agricultor. As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa viabilizaram o cultivo no Cerrado, elevando a agricultura brasileira à posição de uma das mais eficientes do mundo. Quase metade dos grãos produzidos no Brasil sai do Cerrado. A região produz café, feijão, milho, soja, sorgo e algodão. Resultado de um trabalho de pesquisa que tem mais de 40 anos e que desenvolveu variedades específicas para serem cultivadas no Cerrado. São resilientes a essas condições aí de solos ácidos que são comuns no bioma cerrado, né? Que antes era considerado improdutivo. A produção brasileira não para de crescer. Em quase 50 anos, a colheita do milho subiu mais de 600%. A da soja, então, disparou. O que aconteceu também com outras culturas. A Embrapa ela faz pesquisa com propósito.
O objetivo do pesquisador da Embrapa não é publicar paper, não. É arrumar uma nova variedade de feijão, resistente a uma doença. É conseguir uma variedade de arroz que produza com menos água. Não é? É buscar eficiência. Em meio à luta por produtividade e ganho na área cultivada, a Embrapa também se preocupa com as tradições e a preservação de espécies em extinção. Um dos exemplos é o trabalho feito com a baunilha brasileira. É uma planta que se adapta muito bem ao cultivo agroflorestal, agroecológico e valoriza a nossa biodiversidade também, né? A planta chegou até a Embrapa por este chefe de cozinha dinamarquês que vive no Brasil há mais de 30 anos. Foi em uma viagem à cidade de Goiás Velho que ele conheceu a nossa baunilha. Aí eu cheguei lá e tinha um cara com uma caixa de papelão de passabato. Aí ele abriu, aí vem aquele cheiro maravilhoso, assim. Aí eu pensei, isso aqui é baunilha de verdade. Eu falei, mas como? Eu nunca vi falar que tinha baunilha no Brasil. Por que é importante a Embrapa abraçar a baunilha brasileira? Esse aqui é o segundo mais caro tempero do mundo. Então, esse aqui é uma fonte de renda que podia ser, por exemplo, para a população em Goiás Velho. E uma das especialidades dele com a nossa baunilha é um sorvete cremoso. Simplesmente espetacular, uma delícia. Não quero outro sorvete que não seja de baunilha do Cerrado. O Tatersal de hoje fica por aqui e amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá! Tchau!